Então, gente, estamos aqui felizes por iniciar a transmissão a primeira reunião desse canal no YouTube do Veredas Prolíbera. Tenho a alegria de contar com o Alan, amigo meu já de um tempo, e que Alan tem um monte de coisa para ensinar para a gente. E esse tema da antropologia e filosofia, e o que seria antroposofia, é um tema muito caro para mim, e que eu queria mesmo que vocês apresentassem dúvidas e coisas para a gente trabalhar bem, de maneira bem clara, né? Muito bom. Eu tenho uma dificuldade com a antroposofia há muitos anos, porque eu tenho uma exigência filosófica pessoal, já também, desde a adolescência, eu tenho me ocupado em coisas bastante profundas em termos de postura filosófica, né? A minha ideia é que eu queria que as pessoas estivessem com o pé no chão e, ao mesmo tempo, abertas a uma amplitude de pensamento, né? Então, veja, hoje, quando o meio antroposófico fala de medicina antroposófica, psicologia antroposófica, farmácia antroposófica, coisas assim, eu fico assim, não entendo, porque, veja, a proposta de Steiner era uma medicina, uma psicologia, uma pedagogia, uma agricultura biodinâmica, uma economia, baseada numa visão goetheanística. Mas quando nós falamos pedagogia antroposófica, nós estamos dando a noção de que a pedagogia está baseada numa doutrina. Ora, não é uma doutrina. Falar antroposófica significa falar de um método de atuação. E, nesse sentido, a minha questão é que a antroposofia significa, antes de tudo, um método. E o que é o goetheanismo? O goetheanismo parte da proposta de uma atenção total no fenômeno, sem nenhuma atitude de querer explicar as coisas, mas de compreender as coisas, ou seja, viver com as coisas, aprender com as coisas e aí ir vendo como as coisas estão. Ora, uma pedra é um fenômeno. O que é um fenômeno? Um fenômeno é algo que está no mundo e que contém uma ideia básica e que contém uma ordem interna. Quando a gente abre a pedra, a gente percebe ou um cristal ou uma massa meio disforme, enfim, uma massa de materiais. E essa massa de materiais, ela segue uma ordem interna que, uma vez estudada, ela nos mostra um mundo de coisas. Aliás, o mundo inteiro trabalha com uma noção de ordem das coisas, porque os cientistas fazem o quê? Os cientistas procuram compreender as coisas como elas são, como elas se comportam. Não existe nos cientistas nenhuma arrogância de achar que pode entender de tudo. O cientista ele vai pesquisando e vai encontrando relações, porque as coisas se repetem. Então, quando ele olha as estrelas, ele procura perceber como as coisas se repetem, como um planeta está fazendo um círculo em torno de outro planeta, como uma estrela se comporta, sempre dentro de uma grande ordem. Ora, o religioso dá a essa ordem toda uma base filosófica para ele, uma espécie de teoria, que é a religião, que diz Deus fez assim, ou tem anjos trabalhando, ou não tem anjos, ou tem outras formas, não importa, cada religião vai encontrando uma forma de explicar. O cientista procura se afastar de um processo de crença e procura entender as coisas. Só que ele percebe que entender é muita pretensão, então ele se propõe a compreender. Ora, o goetheanismo é uma prática que é
a prática de desistir de entender e compreender, aprender com as coisas, ir caminhando com as coisas, né? Essa é uma base fundamental. Então, quando o meio antroposófico hoje tem um caráter mais religioso, ele se perde. E é esse um problema que Steiner enfrentou logo no início. E a minha impressão é que o Steiner tinha toda uma base filosófica muito bem elaborada, e que está na filosofia da liberdade, e ele entende fenômeno como uma realidade que é nem espiritual, nem material, nem de um naturalismo. Ele nunca se chamou de espiritualista, nem materialista, nem naturalista. Para ele, o fenômeno é uma realidade que contém uma ideia, portanto, contém algo do espírito. O espírito é um processo muito mais amplo que pode ser visto num cristal, pode ser visto num animal, pode ser visto num ser humano, pode ser visto numa planta, em todo lugar, e a parte material deste fenômeno. Então, o fenômeno é um todo, e por isso que ele falava que ele era monista. Monista é que tem um fator determinante que pode ser compreendido. E quando ele estuda a metamorfose dos fenômenos. Todo o trabalho de Steiner era perceber os fenômenos, quer dizer, na verdade, quem fez esse trabalho foi o Goethe, por isso chama goetheanismo. O Goethe foi caminhando com os fenômenos, né? E ele entendia, como ele dizia, o mundo interno, o mundo das ideias, o mundo do espírito, é uma coisa clara para mim, óbvia. Estou vendo em qualquer pedra, em qualquer planta, em qualquer fenômeno, portanto, tem uma ideia inerente. Dentro dessa proposta, nem se discute o que é espiritual. Então, o Steiner depois acabou falando de ciência espiritual algumas vezes, mas a questão do espiritual era muito mais as ideias inerentes, os processos inerentes e a realidade mais profunda de cada coisa no mundo. Cada coisa material no mundo tem essa realidade profunda que é inerente às coisas. Então, quando ele falava em ciência, ele falava ciência do espírito e não ciência espiritual, que são duas coisas bem diferentes. Ciência espiritual dá uma noção de religião. E ciência do espírito já é uma tradição filosófica falar em ciência do espírito. Sempre na filosofia falava de ciências do espírito. Todas as ciências são uma ciência do espírito, ou seja, das ideias inerentes que estão nas coisas. Depois, por questão de não querer dar um caráter religioso, colocou-se a divisão entre ciências naturais, quer dizer, as ciências do espírito têm as ciências naturais, as ciências exatas, as ciências econômicas e assim por diante. Todas são ciências do espírito, porque é o espírito que organiza, que ordena, que classifica. Essa é a atuação bem clara. Então, isso foi uma luta do Steiner. No entanto, o Steiner não era ouvido nas universidades, ninguém deu bola para ele. E a única entidade que realmente começou a se interessar por Steiner foi a Sociedade Teosófica, onde ele, brilhantemente, foi recebido e fez palestras maravilhosas. E, devido a esse público, ele começou a usar termos da teosofia, termos das antigas expressões dos espiritualismos. E isso causou um pouco dessa situação de hoje, o movimento antroposófico ser confundido como um movimento espiritualista. Quer dizer, essa falta o goetheanismo na própria aplicação prática da antroposofia, assim como ela se coloca. Então, tem muitos médicos que não entenderam isso, muitos professores que não entendem isso, muitos agrônomos que não entendem isso, muitos economistas que não entendem, e falam todos, eu estou ligado a uma ciência espiritual.
Ora, o Steiner tem assim, crises quando ele ouve isso. Mas depois eu pensei, bom, o que ele podia fazer na época? O público era esse o público, então ele manteve, porque ele está falando da realidade do espírito. Então, eu penso, ele é prático, foi muito prático, tanto é que a pedagogia Waldorf, a medicina antroposófica hoje cresce no mundo inteiro, mas nós estamos diante de uma questão seríssima. Seríssima, porque essa falta de compreensão do que é o espírito faz com que as pessoas se distanciem da realidade dos fenômenos em si mesmos. E aí a pessoa acha que ela não tem que ter participação no mundo. As coisas mundanas não são dos antropólogos, as coisas mundanas são das outras pessoas. Então, alguns acham que a antroposofia não é um movimento político. Ora, isso é um absurdo. O Steiner foi um ativista político. Quem conhece a história de Steiner sabe disso, né? É um movimento profundamente político. As questões do operariado no mundo, as questões do capitalismo criminoso no mundo, tem muito a ver com como nós trabalhamos no nosso dia a dia. Se eu não me ligo com as coisas mundanas, eu tenho, então, uma postura que eu fico realmente confuso e eu me abstenho. E fico numa neutralidade verdadeiramente criminosa até, porque eu estou pensando nos problemas que hoje assolam o mundo inteiro, em vários aspectos. Nós estamos com um jogo geopolítico extremamente complexo. Por exemplo, agora que a França está querendo saber da Inglaterra como é que a Inglaterra fez um acordo para construir submarinos atômicos e entraram os Estados Unidos e trocaram o contrato. Isso dá uma confusão enorme. Isso atua sobre a nossa economia diretamente. Você tem ideia do que isso está trazendo? O custo da gasolina no nosso país está ativamente relacionado com essas manobras geopolíticas, nós sabemos disso. Ora, nós fomos chamados a atuar com o mundo, nós temos que aprender a ser mundanos. E aí, Steiner fala dos novos mistérios. O que são os novos mistérios? Os novos mistérios, ele diz, são baseados nas questões crísticas. Quer dizer, o que é ser crístico? Crístico quer dizer assumir o amor ao próximo de maneira bem consciente. E essa ideia do crístico, que não é cristão, porque cristão representa uma instituição religiosa, essa relação com o crístico é o que normalmente as pessoas não entendem. Novamente, entram no processo religioso. O assumir o amor ao próximo significa uma postura de estar aberto ao mundo, às necessidades do mundo, às questões que nos afetam no dia a dia, e aprender a falar de uma linguagem que todos podem compreender. E essa é uma proposta crística, né? Então, quando na universidade alguém chega e fala em corpo astral, corpo etérico, não é uma linguagem hoje que tem acesso na universidade. E não é porque a universidade é só um lugar onde existe um racionalismo exacerbado. Existe isso, sim, na universidade, mas não é por isso, é porque a linguagem não é adequada. Nós temos que aprender qual é a linguagem que nós temos que estar quando estamos numa universidade, quando estamos numa reunião social, em todo lugar, né? Além disso, tem a questão da inclusão. Nós lidamos com um monte de gente que está fora do mundo, porque realmente houve racismo, houve maldade, houve uma desigualdade social enorme. Então, como é que nós incluímos? Como é que nós realizamos uma pedagogia que todos tenham acesso? Como se faz isso? Como é que se faz uma medicina que, por exemplo, quando hoje eu vejo um médico antroposófico
cobrar R$ 1.200 por uma consulta, eu falo, pô, ele está cobrando mais do que um salário mínimo por uma consulta. Ele tem noção do que ele está fazendo? Como realizar isso? Eu sei que é coisa complexa, claro que é complexa, e nós precisamos encontrar caminhos. Muito bem, nós temos hoje um movimento de escolas Waldorf que estabeleceu o pagamento de todos que querem a pedagogia Waldorf pagarem quanto podem. Nós estamos hoje com pessoas trabalhando intensamente nisso. Nós estamos com uma agricultura que também estabeleceu aquele CSA, Comunidade que Sustenta Agricultores. Então, toda essa postura está sendo revista hoje. E isso é uma atitude crística, essencialmente crística. E, além disso, tem a inclusão das pessoas com deficiências várias. Eu sempre digo, eu também sou um deficiente. Eu tenho várias deficiências. E eu, então, estou lutando com elas. E acho que a inclusão das pessoas é um ponto importante. Como é que as escolas Waldorf estão fazendo a inclusão? Está muito difícil. Eu tenho visitado escolas, tenho aprendido que a inclusão não ocorre. Como é que é a inclusão dos negros, dos índios na escola Waldorf? Quando tem muitos indígenas hoje querendo a pedagogia Waldorf e se sentem excluídos. Negros também. Como lidar com isso? Não é simplesmente falar, não tem aqui racismo, e esquecer do racismo estrutural da toda a sociedade toda que age sobre nós, né? Mas o ser humano é um belo milagre. E a possibilidade que o ser humano tem, desde mais ou menos 3 anos, em entrar em contato com o infinito, é algo extraordinário. Eu digo isso porque uma criança, de repente, aprende na escola que ela pode contar de 1 a 10, e aí o professor pergunta para ela, como é que a gente chega ao número 9? E a criança fala, é só somar 3 mais 6. 3 mais 6 dá 9, ou 5 mais 4 dá 9. Mas, de repente, a criança, eu já vivi isso, uma criança diz, olha, mas se a gente faz 10 menos 1, dá 9 também. E quando ela descobre que dá para fazer 11 menos 1 também dá 9, e 12 menos 1 também, 11 menos 2 dá 9, e 12 menos 3 dá 9, e 13 menos 4 dá 9, ela, de repente, se depara com o infinito, e ela entra numa alegria imensa. Ela fala, nossa, 1 milhão menos tantos milhões dá 9 também. Olha que interessante. E ela fica atordoada e feliz com isso. Ora, a arte é a nossa forma de chegar ao infinito. E esta é a base de todo conhecimento. A arte é a forma real de conhecer o mundo. Porque a arte é um processo de aprendizado com as coisas. O artista pega uma tinta e um papel e vai descobrindo formas de se expressar. O músico pega sons e vai descobrindo formas de se expressar. O escultor trabalha com vários materiais e, baseado no material, ele vai encontrando um marceneiro que trabalha com madeiras e vai descobrindo as maneiras de trabalhar com a madeira. Isso tudo é um processo artístico. Ora, eu queria chegar aqui, até aqui, desculpe falar tanto, mas era básico para a gente começar, porque eu queria que a gente pudesse agora conversar, o Alan e eu, sobre isso, e as pessoas que estão nos assistindo também seria ótimo que trouxessem questões para nós, tá? Então, vamos lá. Alan, como é que você poderia completar o que eu falei? Desculpe, eu fui mandando bala. Tudo bem, Joseph. Boa tarde, Joseph. Boa tarde, pessoal. Você foi falando... Bom, primeiro, eu queria pontuar algumas coisas, né? A gente não tem uma conversa roteirizada, programada, a gente combinou
aqui um bate-papo, acho que isso é legal esclarecer para todo mundo, né? E daí essa espontaneidade de você falar as coisas nessa introdução faz parte. Enquanto você falava, eu pensei em alguns tópicos. Eu queria falar um pouco sobre a natureza humana, se der tempo. Depois, sobre uma coisa que eu bato sempre, insisto sempre nessa tecla, que é a da coerência, a autoeducação e o transformar-se, e a motivação, né, os motivos para a ação, a relação a Paulo Dionísio. E aí eu acho que eu concluiria com isso, que é a proposta do encontro de hoje virar outros encontros possíveis. Então, eu coloquei esses tópicos aqui enquanto você falava, mas eu queria começar, então, primeiro de tudo, convidando todo mundo que estiver assistindo, a todos que se propõem a boa vontade de nos assistir, porque não são todos, nem todos os antropósofos, nem todas as pessoas ligadas ou que conhecem a antroposofia que se propõem a esse exercício de ouvir o outro. Primeira pontuação, então, nesse sentido, é que a antroposofia ela está posta na humanidade, ela está disponível, ela está aberta para ser conversada, para ser criticada, para ser pensada, repensada. Ela não está posta como uma coisa fechada, uma coisa que tem seus donos, ou uma coisa que não pode ser sobre ela discutida, sobre ela não pode ser conversada, não é um tema proibido. Então, eu parto daí, né? E aí, claro, obviamente, tem pessoas que podem concordar ou discordar com as coisas que vão ser colocadas aqui. Eventualmente, uma coisa ou outra que eu disser, ou que o Joseph disser, nós podemos até discordar ou concordar um do outro. Isso faz parte da construção desse processo de diálogo. E aí, falar de uma filosofia que tem aplicação metodológica, ou da antroposofia como uma filosofia que se expressa como um método, uma metodologia, é perfeitamente possível, está dentro disso, né? No Brasil, esse tipo de discussão é que eu vejo que é muito recente. Colocar a antroposofia em discussão me parece muito tabu ainda. Para quem vê sites em outros idiomas, já sabe que está rolando isso, que isso rola há muito tempo, há muitos anos. E no Brasil, então, parece um processo de encastelamento, sei lá que termo que eu poderia usar para isso, onde se parece proibitivo questionar ou filosofar em cima da antroposofia. E eu acho que, quando eu olho esse termo ciência espiritual, consciência do espírito, na verdade, né, eu entendo perfeitamente o processo da necessidade de um homem da sua época de colocar justamente num lugar de respeitabilidade e não de dogmatismo. Steiner, como um acadêmico que ele era, o doutor Steiner, ele coloca essa expressão da ciência como aquilo que deve estar disponível para ser experimentado e comprovado, e não no campo de um dogma que deve ser colocado, incutido, imposto para alguém, né? É claro que não estamos falando de uma ciência na conceituação restrita acadêmica, porque aí pouca coisa é ciência dentro do conceito restrito acadêmico, né? Mas se a gente vai falar que a obra básica, fundamental e perene, como ele disse, né, é a filosofia da liberdade, então a gente vai falar de uma ciência do espírito que deve se expressar no mundo proporcionando, buscando a liberdade. Senão, estaria sendo contraditório. Propondo uma visão fenomenológica, né? Propondo esse lugar desse monismo, que é de um universalismo integrativo maravilhoso, porque acolhe todo mundo, né? E a palavra espiritual do espírito, eu penso que ela limita, a não ser que a gente entenda que se trata de um ponto a partir do qual eu observo as coisas. Se eu observo as coisas a partir de um ponto de vista do espírito, então eu tenho que olhar para as coisas de um ponto de vista integrativo.
olhando do ponto de vista do espírito, eu tenho que ver que existe um plano astral, que existe um plano vital, que existe um plano físico. E aí, portanto, eu tenho uma visão integrativa da coisa. Só nesse sentido. Não é no sentido de espiritual ou ciência do espírito que vai falar só de coisas do espírito. Muito pelo contrário. A antroposofia ela surge justamente nesse movimento de ser eminentemente prática, metodológica, como você disse, né? Então, dito isso, eu falei que queria falar um pouco sobre a natureza humana. Então, assim, o que é para cada filósofo ou filosofia, para cada corrente da antropologia, cada uso que se deu, a gente está falando de antropologia e filosofia, e antroposofia, né? Então, para alguns, ser humano é razão, é a sua capacidade de ser cognoscente, né? Aquele que vai pensar o mundo. Mais aristotélico, talvez isso. E isso é um pressuposto para ser humano, até designa o que é ser humano. Então, aquele que tem capacidade de raciocinar, de pensar. E a gente está falando do Homo sapiens. E a linguagem, né? A linguagem, a razão, e aí o Homo sapiens. Se a gente vai falar, segundo alguns teóricos, segmentam e especializam para um estudo do ser humano em suas relações de produção econômica, tudo bem, desde que se entenda que ali se está especializando e olhando sobre um único foco, e não entender que aquilo ali poderia explicar absolutamente tudo. E aí seria o Homo economicus, né? O homem em sua capacidade de criar. O homem, quando eu falo ser humano, eu estou mudando meu vocabulário de falar homem para falar ser humano. O homem em sua capacidade de criar, né? Seria o Homo faber. E lúdico, homo ludens, né? Trabalho, homo laborans, religioso, homo religiosos. Então, eu me lembro, eu queria citar aqui a Hannah Arendt. Ela vai falar da vida ativa, né? Então, ela coloca o trabalho, uma realização do ser humano, que se dá a partir do seu corpo no biológico. Trabalho, a obra e a própria existência em si, em atividade, transformando a natureza e criando cultura. E a ação. A ação, para ela, a ação do ser humano no mundo é a atividade política, pois se configura na realização dos indivíduos entre si. Só aí abrir um parêntese, né? Chamar a atenção daqueles que olham para a antroposofia e política como um tabu e estão na torcida achando que um dia vai ter uma live na antroposofia e política e a gente vai levantar bandeiras de partidos. E a gente fez esse canal porque a gente é muito tapado, a gente é muito desprovido de inteligência e a gente entende política como partidária ou coisa parecida. E aí eu estou falando no conceito de Hannah Arendt. A atividade política é a realização dos indivíduos entre si, a própria ação do fazer-se no mundo. Então, a natureza humana, em toda a sua complexidade, inclusive na própria condição humana, de ter uma situação, de viver, inclusive, dentre outras coisas, em múltiplos aspectos, numa condição que se vai assumindo no decorrer da história e vai se transformando no decorrer da história e dos processos. Então, a gente vai ter, assim, antropologia cultural, antropologia física, antropologia filosófica, mas aqui o Joseph trouxe uma provocação e, quando ele me fez o convite, ele falou a partir de uma multiplicidade. No vídeo que ele gravou de convite para a live, ele fala de infinitude. Então, a gente passa a olhar, passa a pensar, pelo menos, eu observo, de o ser humano, e aí eu vou pegar emprestado de Aristóteles, né? E transformando o que eu acho que vem a ser a antroposofia nesse estudo antropológico-filosófico.
não um ser cuja existência vai determinar a sua essência. Ou é a existência que vai fazer, vai construindo a sua essência. Mas existe uma essência que se realiza na existência e não está dela separada. Então, isso é monismo, sabe? Isso é uma visão integrativa. Não é a ação que determina a qualidade da potência. Embora é a ação que realize a potência existe, mas ela se realiza no próprio ato. Então, integra essas polaridades. Não é a realidade do mundo que vai determinar o que existe no plano do ideal, daquilo que não vemos, daquilo que está no espiritual. Mas é o ideal, o espiritual, que próprio se realiza e se encarna no próprio fazer do mundo. Alan, posso falar aí algo? Pode. Então, aí vem um ponto bem importante, né? Deixa eu só concluir esse pensamento. Por favor, por favor. Eu não anotei, senão eu vou perder. Então, uma vez um amigo falou para mim, há muitos anos, assim, o problema da antroposofia é que ela é antropocêntrica, porque aí ela não vai conseguir dialogar com as teorias dos alienígenas, por exemplo. Bom, e aí a gente ficou um tempão filosofando sobre isso, não vem ao caso aqui, não vamos desvirtuar o assunto, mas entre as polaridades que eu mencionei, existência e essência, ato e potência, real e ideal, eu não estou falando nem de um ser humano que exclusivamente está sobre a Terra, antropos, aquele que se coloca de pé sobre a Terra, e ele olha para cima, e ele olha para o cosmos, e ele olha para o universo, e ele é o centro absoluto de tudo. Isso conversaria com tradições xamânicas, com Shankya, com o próprio yoga, com todas as disciplinas religiosas, espirituais, místicas, filosóficas, que vão falar desse ser humano que precisa se elevar da Terra para o céu. Esse âmbito. Mas também não é uma teos no lugar de um ser humano que é olhado de um divino que vem de cima e que se revela para ele. Que aí a gente falaria das religiões de revelação, ou bramânicas, ou da graça. Mas a gente vai falar de um equilíbrio. Eu vejo a antroposofia como um equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Não existe teos sem antropos. Não existe antropos sem teos. Eles se realizam um no outro. A antroposofia, nesse sentido, ela poderia ser, ela tem o potencial de ser, para a gente, o caldeamento disso tudo que eu falei antes, de todas essas teorias, de todas essas possibilidades, de todas essas antropologias, de todas essas filosofias. Ela poderia ser o lápis filosofórum de todas as teorias, buscas e processos, sabe? A pedra filosofal, aquela que nos ajuda a esse processo de realizar. E aí eu ia entrar agora na questão sobre como é que isso tudo que parece tão bonito do jeito que eu estou falando pode virar uma tendência a dogmatismo, uma tendência a proselitismo, sabe? Alguém consegue imaginar? Prosélitos da escola de Micael, né? Vamos bater de porta em porta. A senhora teria 10 minutos para ouvir falar sobre a palavra de Micael, ou de Steiner, né? Então, como isso pode virar esse tipo de coisa? Como isso pode virar um ser humano que deixa de ser livre e passa a ser tutelado por conceitos empacotados? Mas eu vou parar por aqui, depois eu entro nessa parte do dogma e vou passar a palavra para o José. Já concluiu o que eu queria, José, nesse começo. Obrigado. Então... O problema é que somos duas pessoas que gostam muito de falar, e vocês... Não, mas tudo bem, Alan. Primeiro, agradeço que você pôs assim as coisas bem claras no chão, de maneira legal. Eu falei assim, muito forte, emotivo. Então, eu queria
começar a falar essa realidade de que, em vez de falar de espírito como essência, eu queria falar espírito como prioritário. E aí vem uma pergunta: por que é que, digamos, Deus criou a lei, criou a ordem, como se diz, foi o verbo, e para que criar matéria? O que será que houve? Vamos falar de Deus, vamos colocar desse jeito. E aí eu queria trazer essa imagem muito importante. Essa prioridade que está em espírito, ela precisa fazer com que as coisas sejam moldadas. Ora, moldar só é possível com a realidade dos movimentos internos, quer dizer, as forças de configuração internas, mas quando elas pegam um material. E daí houve a necessidade de matéria. Então, por exemplo, criou-se o ser humano. O ser humano, ele tem uma realidade muito profunda. Aí vem a psicanálise, fala de uma realidade totalmente inconsciente. O Jung fala do inconsciente coletivo. Ora, e aí, como é que lida com isso? Por que eu sou uma pessoa que, no dia a dia, sou um ego, e alguém me diz que tem um inconsciente, e percebo em mim muitos atos inconscientes. Então, eu falo, tem uma realidade mais profunda em mim que está inconsciente. Então, eu digo, ora, o espírito, como prioridade, precisou criar um ego para moldar este ego, para que ele vá trabalhando ao longo da vida, e aí tem a necessidade da autoeducação, para um dia ele poder assumir tudo que ele guarda dentro dele mesmo, e aí ele vai encontrar aquilo que se chama de eu superior, de o verdadeiro eu, não importa agora o nome. Ou seja, eu preciso trabalhar esse molde. O Joseph é um molde. Esse molde, inclusive, como ele é apenas um molde, ele tem que morrer, porque ele vai desgastando, tanto lidando com ele, que ele vai desgastando. Então, ele tem que morrer. Toda a estrutura familiar, tudo isso tem que morrer. Então, esse molde, esse ego, com todas as coisas, tem que morrer. Ora, isso está ligado, na verdade, a todos os materiais, a todo mundo. As plantas partem também de um molde. As pedras são moldes, e todo mundo é um molde para que algo mais profundo se realize. Isso pode ser visto na grande ordem imanente que está no mundo. A grande ordem imanente está modelando continuamente o mundo material para que ela cresça cada vez mais em expressão. Estava tudo, digamos, escondido, e agora cresce em extensão. Então, daí a gente, porque aí fica aquela ideia, o espírito é o ideal e a matéria é falha. Não. O espírito é prioritário. É aquela história, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E quando o verbo se faz carne, ele se faz molde para ir trabalhando. Aí se justifica um processo de autoeducação pela arte. A arte me devolve a possibilidade da infinitude. Quando eu vejo um gesto, de repente o gesto aponta para algo mais adiante, aí vira um gesto artístico, porque qualquer gesto não é artístico, mas um gesto que me lembra que eu sou mais do que o meu dia a dia, esse é um gesto artístico. Então, uma escultura, uma pintura, uma música, enfim, todas as expressões do teatro, no cinema, são expressões que me levam a perceber a nossa infinitude. Nesse sentido, é que a proposta de incluir a todos, né, nesse caminho, porque tem isso, enquanto nós não incluímos a todos, enquanto houver gente sofrendo, nós todos estamos interligados e nós não podemos ir adiante. Enquanto não tivermos uma atuação política no sentido
do termo, como a Hannah Arendt colocou, de uma atuação real na comunidade, uma atuação real no mundo, ou seja, ser mundano no sentido de estar no mundo, isto faz com que nós fiquemos o tempo todo atrasados. Porque nós estamos vendo, quer dizer, como é que eu posso sobreviver quando eu vejo gente morrendo, quando eu vejo gente que não tem comida, quando no Brasil 20% da população, isso significa mais de 40 milhões de pessoas, não tem acesso à água. Nós estamos falando simplesmente ter água corrente em casa. 40 milhões de pessoas não têm água corrente em casa. Nem se fala de esgoto, de bases, bases saneadoras do dia a dia de uma comunidade. Nós estamos falando de acesso à água. Sabe o que é viver sabendo que 40 milhões de pessoas não têm água? E agora, na crise hídrica que nós estamos vivendo, esse número está aumentando rapidamente. Como é que eu posso seguir adiante sem levar em conta essa realidade? Como é que eu posso falar de uma escola linda, bonita, falar de uma beleza linda que existe, é fato, sem me dar conta de que eu tenho corresponsabilidade no fato de que 40 milhões de pessoas no Brasil, vizinhos meus, que moram aqui do lado, estão sem água, sem acesso à água. Quer dizer, coisas desse tipo. Nós estamos falando de uma coisa básica, porque todo mundo sabe que sem água não tem vida. Então, é esse um ponto da inclusão. Então, eu queria agora que a gente falasse, e começando com você, Alain, do que você está fazendo nesse sentido. Então, como é que eu, diante do mundo, diante dessa realidade, eu estou fazendo coisas, eu sei que você está fazendo. Conta para nós o que você anda fazendo. Opa! Se você me perguntar alguma coisa mais filosófica, você vai logo na alfinetar a prática. É, isso aí. Vamos lá. Então, hoje, né? Porque a gente está sempre criando projetos novos e as coisas vão acontecendo. Tanto assim, você... Fala mais alto, Alan. Tem... É? É. De repente, o som diminuiu. Eu acho que eu tinha tapado aqui o... Ah, tá. Não, então, eu estava dizendo isso, porque a gente, assim como muitas pessoas que trabalham com a gente, que a gente conhece, está sempre se reinventando, criando novos projetos a cada momento, né? Então, falar do que a gente está fazendo nesse momento é sempre uma coisa que está em transmutação. Mas o que eu faço hoje? Sei lá, que a maioria que deve me conhecer por estar na condição de apresentador, facilitador do canal Antroposofia e Política, que é um canal no YouTube, e essa é uma das coisas que eu faço, que não é só quinta de manhã, que a gente tem todo um trabalho de entrar em contato, de convidar a pessoa, de combinar como vai ser, enfim. Então, esse é um trabalho de muito carinho, de muita dedicação, de muita doação, para fazer uma coisa legal acontecer, de uma antroposofia que dialoga, que se abre para dialogar, e talvez o primeiro canal, não sei, de outros, que coloca a antroposofia para dialogar com as pessoas a partir do lugar de fala delas, e que elas não precisam ser antropósofas, e não é a antroposofia explicando as pessoas, mas deixando com que elas se coloquem. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre essa postura, mas no campo mais filosófico. Voltando para a ação. Eu desenvolvo cursos e projetos online. Agora, isso se intensificou em 2020 por conta da pandemia. Agora, isso deu uma diminuída porque a escola voltou, as coisas voltaram, então... Mas é um projeto contínuo, está sempre promovendo, produzindo conteúdo, cursos que fazemos no modo online, justamente para ser mais abrangente. Nesse sentido, a gente consegue ter alunos do mundo, pessoas que estão em diferentes lugares do mundo.
a gente consegue fazer chegar aquele conteúdo lá no interior da Amazônia, no interior do Pará, até o Rio Grande do Sul e para o exterior. E isso é muito, muito gratificante, muito legal. Mas fala dos conteúdos, Alan. Quais são os conteúdos dos cursos? Então, esses conteúdos variam conforme a época, conforme as demandas. No ano passado, fizemos 5 módulos, acabou virando um curso bem completo, de 3 horas cada módulo, sobre contadores de história. E aí avançou, né, para um projeto de formação terapêutica, terapias através da contação de histórias. Tem outros que a gente está em fase de planejamento com parceiros, né, cursos na área de música, na área de inclusão de crianças, de maneira geral, na área da educação antroposófica, da pedagogia Waldorf, tem vários temas a serem trabalhados, na área de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de antropologia, de antropologia filosófica, né? de filosofar sobre o desenvolvimento humano, e sempre com aplicação para a prática. Essa é uma das características. Assim, e outra característica importante, sempre com valores, com algum valor de troca de acessibilidade. Essa é uma prática que a gente procura ter, sempre. Então, a gente prefere ter bastante gente que pôde fazer do que colocar para um número restrito de pessoas, porque aquele valor era muito alto ou porque a linguagem era muito inacessível. Outra coisa que eu faço, eu tenho um grupo de meditação. A gente agora, esse ano, a gente juntou 3 grupos. É o grupo de meditação, de base antroposófica, mas sempre integrativo, sempre conversando com outras sabedorias, com outras filosofias, com outras práticas, com métodos, né, com a parte prática bem acessível. Eu uni esse grupo com outro grupo, que era um grupo de estudo das religiões comparadas, do mundo inteiro, e assuntos das escolas de sabedoria, das escolas iniciáticas, e um outro grupo, que era um grupo de estudo dos arquétipos das histórias, dos arquétipos dos contos de sabedoria, dos contos de fada. Então, unindo esses 3 grupos, foi criado o grupo Sabedorias Ancestrais, que tem encontro toda terça-feira à noite. E nesses... Uma hora e meia de oração. Nessas sabedorias ancestrais, eu sei que você entra em contato com as culturas africanas, culturas indígenas, culturas de vários povos, de várias línguas, de várias etnias. E é isso que eu admiro muito no seu trabalho. E a própria escola Waldorf que você está apoiando, ela trabalha com uma visão completamente diferente da Waldorf tradicional, que tem origem bem germânica, né? Sim. Então, esse grupo de sabedorias ancestrais vai trazer das várias Áfricas, né? Porque a África é um continente com milhares de sabedorias, mas das várias Áfricas, então não só a Iorubá, mas a Congo, Angola, em especial essas 2, mas diversas outras. A gente vai trazer também das sabedorias indígenas, das Américas, e aí não só do Brasil, mas de todas as Américas, né, das tradições de sabedorias ancestrais, e também das escolas de sabedoria europeias, asiáticas, né, Índia, China, Rússia, enfim, o mundo todo. A gente faz essa contemplação, esse estudo, mas sempre prático. Quem puder escrever um depoimento, se alguém estiver assistindo agora puder escrever algum depoimento, acho que me ajuda, porque é melhor a pessoa falando como é para ela participar desse grupo do que eu aqui tentando explicar como ele se dá. É uma coisa muito dinâmica.
E os temas são, obviamente, infinitos, né? Então, essa é toda terça-feira à noite. Segunda-feira à noite tem um grupo mais restrito, que é um grupo que já se interessa mais em entrar realmente na parte mais mística, esotérica, espiritualista da coisa. Eu também sou associado à Associação Raízes de Baobá, que tem uma escola, que é a Escola Flor de Baobá, que fica em Campo dos Goytacazes, no norte do estado do Rio, a primeira iniciativa antroposófica de toda essa região, e essa escola que o Joseph se referiu. Nós fazemos a pedagogia Waldorf, mas uma pedagogia Waldorf PR, né? Pedagogia Waldorf que conversa com a nossa brasilidade, que se complementa, que se interage e que seja coerente com a nossa brasilidade. Então, nossas tradições, sabedorias ancestrais dos povos que formaram o nosso Brasil. Então, a gente vai ter na escola, em todas as épocas, a gente vai ter, e também em épocas específicas, né, as tradições e sabedorias pan-africanas ou afro-brasileiras, as indígenas e as ibéricas ou europeias. A gente já fala mais hoje em dia nas transmigrações dos povos. Porque a gente não é aqui uma terra que fluiu só português. Aqui a gente tem português, holandês, Suíça, Alemanha, quer dizer, não aqui em Campos, né, mas no Brasil. A gente é um país do caldeamento de todas as raças. Então, a gente vai falar dessa transmigração. Então, não são raízes somente portuguesas, são raízes dessas transmigrações dos povos. O que mais eu faço? Eu faço consultoria de desenvolvimento de projetos para instituições, empresas ou ONGs, e nas empresas, então, na área de qualidade, padronização de processos, na área de RH, e, obviamente, falador do jeito que eu sou e gostando da coisa do jeito que eu gosto, eu entro também na gestão comercial, nesse trabalho com equipes de venda. Então, o desenvolvimento de projetos que podem ou não ser comerciais. E eu faço atendimentos, que são uma espécie de mentoria, onde a gente trabalha uma metodologia integrativa de revisão de vida, né? Então, essa é uma abordagem integrativa, com exercícios práticos, com um comprometimento com o desvendar e o desatar de nós biográficos. Então, isso integra várias abordagens terapêuticas num processo de revisão de vida, que pode ser individual ou em grupo, mas também existe a consulta individual, em que a gente vai falar sobre arquétipos que regem aquela pessoa. Arquétipos que estão atuando sobre a vida daquela pessoa, ajuda no autoconhecimento, ajuda em desvendar um monte de coisa. E se tiver alguém assistindo que passou por esse atendimento, também pode colocar aí um depoimento no chat ou depois nos comentários. Então é isso, Joseph. Resumindo a minha parte prática. Agora fala da sua, porque eu sei que você faz um monte de coisa também e já fez, né, 1 milhão de coisas, mas hoje você faz coisas muito, muito boas. Inclusive, um curso de pedagogia, né, integrativa. E se você puder falar então ficou bastante escuro aí onde você está. Não sei se apagou a luz. Eu vou acender a luz, está escurecendo. Ótimo, obrigado. Melhorou. Obrigado, muito obrigado. Então, é o seguinte, primeira coisa é que, no momento, eu estou na coordenação, junto com Thaís e Fátima, do curso que chama Diálogos em Educação Inclusiva e Integral, onde nós trabalhamos bastante fortemente a assim chamada pedagogia Waldorf,
ligada com as outras concepções pedagógicas. E isso está sendo uma experiência maravilhosa. Nós estamos tendo aula, principalmente até agora, nós tivemos aula sobre o método Pickler, sobre a Escola da Ponte, sobre a experiência na cidade de Reggio Emilia, na Itália, sobre a proposta da Maria Montessori, e agora, na próxima semana, nós vamos começar falando do Henri Vallon, toda a base do Henri Vallon, e aí nós temos ainda Piaget, Freinet, Paulo Freire e vários outros, e isso está sendo uma experiência muito legal. Eu estou aprendendo muito, eu sabia um pouco, mas estou aprendendo coisas maravilhosas. E eu lamento que a maioria das pessoas que são contratadas pela federação para orientar escolas, quer dizer, são esses professores mais experientes, não conhecem a pedagogia, por exemplo, da Maria Montessori, não conhecem Freinet, não conhecem Paulo Freire, a maioria não conhece. E eu fico impressionado, porque para você dar uma orientação pedagógica, a gente precisa entrar em contato com todas essas tradições e concepções para que a gente aprenda muito o que é realmente uma proposta pedagógica inclusiva e integral. Tá? E isso está sendo uma experiência muito gostosa de aprendizado, e eu estou surpreso, porque nós começamos com 58 participantes do Brasil inteiro. Era para ser um curso presencial, mas devido à pandemia virou um curso online, e nós temos alunos do Piauí até o Rio Grande do Sul, de vários estados, de vários locais. Tem uma pessoa do Malawi, quer dizer, da África, que participa, e tem pessoas de Portugal que participam também. Então, nós temos pessoas de vários lugares participando ativamente, porque o curso chama Diálogos. Nós estamos ativando os diálogos, nós estamos aprendendo a ativar diálogos no curso. Tá? Está sendo muito bacana. E é realmente uma proposta de formação de professores aberta, livre, com várias possibilidades de atuação. Então, nós estamos vendo professores, pessoas que nem são pedagogos, conversando sobre educação, e está sendo uma experiência boa. Outra coisa que eu faço é atendendo principalmente casais e famílias. Está sendo também uma experiência de muito aprendizado para mim. Eu estou tendo a possibilidade de trabalhar com pessoas com várias questões, como nós sabemos, que todos temos, e que a gente só aprende, quer dizer, a gente está num processo lidando com várias coisas. Além disso, participo de vários grupos, como do grupo Waldorf Antirracista, do grupo Antroposofia e Política, onde nós temos muito aprendizado, do grupo de estudos da filosofia da liberdade, e assim por diante, vários grupos que nós estamos tendo contato com vários grupos indígenas. Eu fui convidado por uma líder indígena a desenvolver uma pedagogia puramente brasileira. Ela quer que a gente crie uma pedagogia brasileira, mas baseada em todo esse cadinho de experiências vindas de todas essas concepções. Mas ela é formada em pedagogia Waldorf, trabalhou em escolas Waldorf, é uma senhora com muita experiência e é indígena. E é muito interessante, eu estou aprendendo muito com ela também. E ela esteve agora muito ligada a essa situação, ela esteve acampada em Brasília, nesse acampamento de indígenas que estavam fazendo uma grande presença diante da votação no STF sobre o marco temporal, e ela ia dando notícias para nós de tudo que estava acontecendo. Isso foi muito legal. Então,
ligado a vários grupos, eu tenho aprendido muito, né? Tenho tido várias coisas que eu não sabia que existia. E eu descobri que eu tenho em mim um racismo estrutural que eu tenho trabalhado, né? Sempre achei que eu não sou racista. Por ser de origem judaica, eu vivi um pouco do antissemitismo, sei o que é racismo um pouco, mas, por exemplo, para o negro, o racismo é muito duro, porque está na pele. Então, diante da pele, a presença de alguém que no Brasil é diferente e não é diferente. A maioria da população no Brasil é negra, né? Então, nós estamos nessa situação, tá? Então, é nesse trabalho que eu estou engajado. E fico vendo os cursos de formação Waldorf e que muitas vezes me deixam irritado por apresentar uma proposta que realmente tem um caráter mais religioso do que realmente um caráter de formação de pessoas, né? Então, são pessoas que acabam ficando alienadas, porque é como se elas dissessem, olha, esses assuntos são muito racionais, é muita conversa, né? Vamos para a prática. E qual é a prática? A prática é ficar numa curtição espiritualista, religiosa, que não tem realmente ligação com o mundo. Isso acontece muito frequentemente, né? Então, eu tenho visto, basta ver toda a organização dos cursos, como são feitas, né? E essa é uma preocupação muito grande com a realidade que a gente está acompanhando. Então, eu tenho sido também uma pessoa incômoda para vários grupos. Então, eu sou membro da Sociedade Antroposófica, mas fico distante, porque é uma situação difícil conviver quando eu digo que eu não gosto de falar em antroposofia, eu gosto de falar de antropologia e filosofia, que deu origem à palavra antroposofia. E antropologia é estudar as várias etnias, as várias experiências das muitas etnias e povos existentes no mundo. E desse encontro de povos nascem várias posturas filosóficas que nós temos muito a aprender. Postura filosófica, o que é? Uma orientação prática para a vida, né? Então, essa é a postura que a gente tem trabalhado, né? Por isso, quando a gente fala antropósofo, as pessoas falam, você pertence a essa seita? Quantas vezes eu já ouvi essa pergunta, né? Ouvi na universidade, ouvi em outros grupos. Essa seita é interessante, tem umas coisas bacanas nessa seita, né? É assim que eu ouço falar, eu fico assim, falando, é lógico, e as pessoas me perguntam, mas você acha que é uma seita? Eu falo, acho que funciona como uma seita, mas o Steiner, que é a pessoa que deu origem a toda essa prática, ele não era nada sectário. Ele tem uma história, ele pertence ao século XX, foi um homem que atuou no século XX, embora tivesse nascido no século XIX, ele pertence ao século XX, com todas as contradições que vivemos no século XX, principalmente na Europa, que foram justamente povos que invadiram o mundo inteiro, invadiram a América, invadiram a África, invadiram a Austrália e o Oriente, e de maneira brutal e criminosa fizeram vários holocaustos em vários lugares, né? Os indígenas australianos foram praticamente dizimados, os indígenas americanos na América do Norte foram praticamente dizimados, e essa é uma história muito pesada, e nós sabemos que toda a Europa viveu das coisas que ela retirou desses países, né? Então, eu vejo como uma pessoa enfim, um vídeo que eu assisti em que ela é uma intelectual de Serra Leoa,
e ela fala: meu país tem minérios e tem lugares maravilhosos. Eu só não entendo por que o minério aqui no país vale 6.000 vezes menos do que vale em Londres. Eu não entendi ainda. Então, dá para entender o jogo da geopolítica, o jogo perverso da geopolítica, né? Então, só para a gente ter noção dessa realidade. Então, eu estou inserido em todo esse mundo de atividade. E admiro muito o que você faz, porque justamente você é jovem, isso é muito legal, e você está fazendo trabalhos realmente renovadores. E a condução que você faz das lives no grupo Antroposofia e Política é primorosa. Quer dizer, participaram pessoas de vários grupos diferentes, participaram pessoas de várias orientações sexuais diferentes. Isto realmente é uma presença clara de quem está no mundo procurando atuar de maneira viva, prática, né? Então, por isso que, quando eu criei o Instituto Veredas Pro Libera, que foi criado em 94, portanto, já tem quase 25 anos, né? Não, mais de 25 anos, a gente está lutando com essa coisa de caminhos para a liberdade, buscando outros caminhos que estão aí inseridos na nossa cultura. Tá? Acho que deu uma imagem do que eu ando fazendo, né? É muito, muito bom, Ilza. E agradeço pelo elogio. Como eu sempre digo, a gente trabalha junto, mesmo que a gente esteja distante. A causa é a mesma, a gente trabalha no mesmo projeto, né? E como muitos outros que estão trabalhando com a gente. Isso. Mesmo que não nos conheçamos. Exatamente. Né? Exatamente. Mas essa coisa da sectário, né? Uma tendência humana, e eu procuro observar nesse sentido. Embora existam algumas pessoas que, obviamente, você conhece, eu conheço, que vão deliberadamente manipular as palavras e agir de forma a manipular as pessoas a partir das palavras, construindo textos. A gente vê o processo de construção da ideia daqueles textos. Né? Vamos ter uma live sobre isso. Processo de construção de texto, análise crítica de texto, análise crítica de discurso, porque é muito importante essa realfabetização que todos nós precisamos passar, né? Então, assim, o que eu quero, fazendo um comentário assim, sobre essa coisa do sectário, começa com uma série de contradições. Começa com... Enfim, não começa, né? Existe o fato, né? Pessoas que se dizem antropósofos e eu não me submeto a nada que tire a minha liberdade. Eu não sou tutelada, não aceito ser tutelada, por exemplo, pelo Estado, que tira a minha liberdade. Ou seja, o que for, pega como um grande inimigo determinados grupos ou determinados processos e se desentendem do todo e do bem coletivo, né? E, por outro lado, dizem isso, mas são tutelados por um conjunto de informações falsas, incompletas, manipuladas, que visam um objetivo específico que a gente sabe muito bem, de manutenção de poder, de status, e a quem beneficia. Então, até que ponto você, que acha que é liberto, você realmente está livre de não estar sendo tutelado por textos e por informações? Eu não vou falar de fake news, porque eu não gosto de usar termos em inglês. É mentira mesmo, né? E a gente tem muito isso acontecendo hoje na nossa sociedade, isso em todos os meios, inclusive nos meios antroposóficos. E por que não estaria? Porque é um meio feito de gente. Então, se invertem muitas coisas. Por exemplo, falar do ponto de vista espiritual, né? Micael é o regente para toda a humanidade. Como é que se inverte isso? Toda a humanidade deveria ser convertida para Micael, ou entender Micael. E quem não entende é inferior. Então, eu inverti totalmente o processo. Não é Micael para a humanidade tem que ir para Micael.
sabe? É deixar de fazer algo por medo. Isso não é liberdade. Deixar de fazer algo até o limite onde está a chibata não é liberdade. Troca, então, um processo, por exemplo, liberdade no pensar, liberdade no filosofar, liberdade na educação, fraternidade na economia, igualdade na justiça. Foi isso colocado filosoficamente por Steiner. Aí troca por liberdade na economia, fraternidade só com aqueles que pensam igual, ou seja, fraternidade na filosofia. Eu só sou fraterno com quem pensa igual a mim, eu só sinto compaixão, eu só ajudo quem tá na minha caixinha, né? E não vou citar nome, mas isso parece muito com algumas antigas escolas iniciáticas que viraram clubes sociais. E a igualdade na justiça por uma plutocracia, por uma meritocracia, por uma soberba que promove constantemente o epistemicídio a invisibilização, né, de qualquer outra contribuição cultural, social, que não foi assimilada pelo branco ocidental eurocêntrico. Um semiocídio. Então, considera totalmente o que as pessoas, os grupos têm para trazer. E aí, se a gente está falando isso em cima de um tecido social construído, aí, desculpa que essa fala está ficando muito política, né? Mas, enfim, em cima de um tecido social que é construído a partir de consumo e competição, se reproduz esse sistema. Então, fica assim, viável. Todo espaço vira um espaço para ser explorado. Todo tempo pode ser vendido. Todas as vidas valem aquilo que elas produzem. Então, eu vou ser coerente e aceitar que matar se torna algo viável porque elimina aquele que não serve. Invisibilizar se torna algo viável porque silencia aquele que não serve e não contribui para aquilo que eu chamo de alta cultura. E o que quer que contribua para a manutenção do status ou do seu acréscimo, eu dou valor. Então, só para concluir, né? Então a gente pega uma antropóloga que deixa de ser Sofia, a gente tem, por exemplo, o sufixo nomo, ele é colocado para quando vai falar de normas, regras, nomes. Então, para algumas pessoas vira, vou criar uma palavra nova aqui, uma antroposofonomia, porque ela é uma dissertação de regras, de conduta, de normas e de conformes. Se você não tiver naquele formato, você deixa de ser aceita, deixa de ser... Aí passa a ser espaço seita, né? Desculpa, vou brincar com as palavras assim. Logia, né, que é o estudo aprofundado de alguma coisa, tudo bem, mas a pessoa se fecha só naquilo. Aí deixa de ser uma antroposofia, vira uma antroposofologia. O cara é um antroposofólogo. Ele só estuda antroposofia, só olha para a antroposofia, se especializa naquilo ali, não olha para o mundo e não vê outros pensares. Tem o ismo, né, que é virar doutrina, que é virar dogma. Então, tem um monte de antroposofismo, e aí antroposofista. E perde, então, aquilo que você está falando da arte, que é uma coisa tão maravilhosa, que ela está no campo daquilo que transforma a potência em ato, a essência em existência, a ampliação de todas as práticas. E aí você vai falar de arte médica, ou da medicina ampliada pela antroposofia. E aí eu pergunto, né, esse mistério humano, essa infinitude que o falou lá no chamado dessa live, essa antropologia ampliada, essa filosofia ampliada, quando a gente tira a acessibilidade das pessoas a ela, seja pelo preço, seja por uma série de outras normas, quando a gente tira a liberdade, quando a gente tira a integratividade, que é uma característica do monismo, a gente tira a inclusão, a gente tira a sociocracia,
a gente coloca uma roleta muito difícil, onde passam muitos poucos, e atinge um percentual muito mínimo da população. Então, a gente olha uma foto dos alunos de uma escola Waldorf no Brasil e parece que você está olhando uma foto de alunos de escola Waldorf na Suécia ou na Holanda. Qual é o percentual e representatividade da população preta, indígena, parda, e seja como que a pessoa queira se identifique, onde eles estão nas escolas. Eu entendo que existe uma questão de economia necessária, que todas as escolas passam, principalmente no começo, né? E não estou desconsiderando a realidade econômica necessária para a manutenção de uma escola que é cara, mas a gente fica se perguntando, cadê o acesso? Por que não tem escola Waldorf? Eu faço essa pergunta aqui para todo mundo. Quero respostas, quero ampliar o diálogo, ampliar a discussão. Por que não tem escola Waldorf? Pelo menos não constam no site. Me avisem se tem, me mostrem, que eu quero ir lá visitar, no estado do Amazonas. Por que não tem escola Waldorf? Ou tem, e a gente não fica sabendo, no Acre? Por que é tão difícil? Como que essa pessoa vai fazer a formação? Ela vai sair do Acre, vai para São Paulo fazer uma formação, vai para Minas. São centros de formação, são excelentes, prestam um trabalho excelente, mas onde está o nosso mover? Mover no mundo. E aí, esse mover precisa ser apaixonado. Eu vou passar a palavra para o Joseph, porque senão eu falo demais. Mas a gente passou a vida inteira aprendendo a admirar pessoas que foram inconformadas com a sua realidade. Jesus foi inconformado com a sua realidade, com o seu mundo. Steiner foi um inconformado. E tantos outros que você pensar, e falei Jesus e Steiner para ficar bem acessível para todo mundo e não falar nenhum nome que seja polêmico. Como hoje a gente estava comemorando ontem o Paulo Freire. É polêmico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não preciso nem citar ele, mas um inconformado, que a gente aprendeu, o que a gente admira, a gente não se torna isso. Porque a gente fica apaixonado não pela inconformidade, mas pelos nossos cismos. E esse ismo, ele é artificial. E o que é artificial precisa ser constantemente retroalimentado, porque senão ele não sobrevive. E aí a gente não tenta. Enfim, se essas adversidades, como o Joseph falou, da fome, da água, da social, não nos motivam, não nos tornam proativos, então nos dissociam da Terra. Eu deixo de ser aquele que se coloca sobre a Terra para atuar sobre ela. Então, deixo de ser ântropos. E deixo de intuir, de influir aquilo que pode ser feito no mundo. Deixo de ser Sofia. Então, eu estou sendo qualquer outra coisa, menos esse ser do mundo que pode fazer o mover, como o Steiner fala. Não perder-se em vãs abstrações, mas estar disposto, preparado e com coragem para encarar as questões da época e fazer esse processo. Claro, gente, óbvio que alguém aí já deve estar pensando e pode me criticar ali no chat ou entre as falas, que está falando de mudar o mundo e não está falando de uma transformação pessoal. Óbvio que eu estou falando isso no sentido macro, mas tudo começa com a autoeducação, com a transmutação, com o autoconhecimento, com a meditação, com o processo interno, com observar meus reinos interiores, com dominar meus reinos interiores, meus reinos inferiores, e a partir daí, sim, eu posso modificar o meu, mas eu não posso esperar que eu me torne um ser perfeito para atuar no mundo. Joseph, por favor, fala. Então, sabe qual é o perigo que a gente corre? Aquilo que o Nietzsche denunciou de falar como ressentidos. Ele falou: vocês têm inveja dos poderosos, vocês são ressentidos, né? E a sua fala é de ressentidos e não de guerreiros, né? Então, eu tenho, e eu te convidei para escrever um livro baseado no Guia dos Perplexos, né? Que é um guia escrito por um sábio que era um
ligado a Kabbalah, um cabalista muito profundo, o Guia dos Perplexos, e eu estou propondo que a gente escreva uma atividade de sacerdotes guerreiros. Ou seja, sabe aqueles sacerdotes que guardam nas suas roupas, escondidos, todas as possibilidades para atuar como guerreiros. Uma veste leve para ele poder correr, uma veste dura para ele poder aguentar o frio, o calor, etc. Então, a ideia de sacerdotes guerreiros que não ficam lamentando o que os poderosos fazem, mas que se colocam no mundo como pessoas que atuam na realidade, em torno, né? Essa é a proposta. Então, eu sei que essa é a sua proposta, eu queria chamar a atenção, porque quem ouve fala, pô, esses caras estão ressentidos, estão reclamando dos poderosos. Não, não é essa a proposta, não tem nada de ressentimento, né? A gente entende. Acontece que os poderosos, lamentavelmente, são pessoas que têm uma ignorância grande. Ignorância não é que tem que saber tudo. Ignorância em coisas básicas. Quer dizer, quando eu digo que as pessoas não sabem determinar a relação existente no fenômeno entre o espírito e a expressão material desse espírito, as pessoas não conseguem entender isso porque não tiveram formação filosófica. E a formação filosófica é fundamental, né? Porque se você vai ler, quando você abre o Capital do Marx, o que o Marx fala nas primeiras páginas? Ele fala, eu faço uma denúncia para olhar a sociedade, para que o espírito possa evoluir. Está lá, está escrito assim. As pessoas dizem, ele é materialista. Nem viram o que ele escreveu, né? Pouquíssima gente leu o Capital. Pouquíssima gente leu, por exemplo, a obra de Husserl, onde ele fala justamente da fenomenologia. E pouquíssima gente conhece o Goethe, na sua postura do goetheanismo, que o Steiner aqui cunhou o termo goetheanismo. Mesmo no meio antroposófico, você vê pessoas dando aula de goetheanismo sem conhecer uma atitude goetheanística, que é estar no mundo do fenômeno. Estar no fenômeno. Fala assim, nós temos que observar o mundo e ver a metamorfose das folhas e ver que as folhas têm um crescimento, dá para fazer aquela coisa bonita das folhas, ela fala, nossa, ele está falando coisas lindas. Gente, isso é mera elucubração, existe muito mais na atitude goetheanística. Então, eu digo, falta realmente um cultivo profundo dos motivos que levaram Steiner a toda a obra dele. Por exemplo, até hoje, mesmo na Alemanha, pouquíssimos antropólogos leram Os Enigmas da Filosofia, que é uma obra imensa do Steiner e que as pessoas não leram, né? Eu estou falando porque eu li. Eu li Os Enigmas da Filosofia. Não tem tradução em português, mas eu li Os Enigmas da Filosofia e posso dizer que lá tem coisas importantíssimas para ler, das posturas de Steiner. O Steiner desistiu de ficar trabalhando isso porque ele foi mais prático que eu. Ele pôs as coisas no chão. Isso eu admiro profundamente. Quer dizer, veja, todo o movimento da pedagogia, da agricultura, da medicina e da trimembração social é maravilhoso. E você fala, pô, eu estou aqui, eu vou criticar esse homem? Eu não, esse homem foi maravilhoso, foi magnífico. Pois aí, está no mundo, né? Embora com essas questões todas, mas está no mundo, né? Então, é assim, vamos evitar a linguagem do ressentido, vamos falar de coisas bem profundas, realmente. O que é realmente a postura simples do fenômeno? O que é um fenômeno? Começa pelo fenômeno. Porque se a gente fala em fenomenologia, o que é fenômeno na fenomenologia?
Ora, você é um fenômeno, eu sou outro fenômeno. O que é que constitui esse fenômeno? Olha que pesquisa incrível que a gente pode fazer no mundo, né? Como é que nós trabalhamos com todas as nossas repressões, com todos os nossos medos, com todas as nossas dificuldades de estar no mundo? O que nós estamos fazendo nesse sentido, né? E eu sei que você faz, eu conheço você mais do que as pessoas sabem, e você tem um trabalho enorme nessa área, como eu também acho que tenho. Então, nós estamos trabalhando com isso, né? As nossas dúvidas, as nossas dificuldades, nós colocamos com clareza, estamos trabalhando. Ora, isso tudo faz parte do fenômeno humano. O que é este fenômeno humano, né? O que é o antropos como fenômeno dentro da evolução das espécies? O que é esse mistério do antropos? E eu quero repetir, o mistério do antropos é a possibilidade da infinitude. É o grande diferencial de antropos, porque no tipo animal, a possibilidade de acesso consciente ao infinito não existe. E isto é algo do antropos genial para ser trabalhado, né? Ora, quando um xamã, uma tribo indígena, tem um gesto que ele se abre para o infinito, é maravilhoso. Aí nós falamos, mas é uma cultura antiga. Aí vem aqueles preconceitos. Novamente, falta de cultura, falta de uma postura antropológica cultural, falta de uma filosofia que deu base para compreender esse fenômeno antropológico, né? Que é os ancestrais indígenas, os ancestrais negros, com toda a sabedoria. Aliás, é muito interessante saber que Micael, já que você falou em Micael, Micael é algo que aconteceu antes de tudo na África. Foi na África que começou Micael, mas as pessoas não sabem. O judaísmo usou esse conhecimento, porque o judaísmo é um movimento de negros, que as pessoas esqueceram que são negros que deram base ao judaísmo, assim como os hindus, que são negros, assim como os egípcios, que eram negros, assim eram os semitas, negros, que desenvolveram toda essa cultura e trouxeram da África a imagem de Micael. Aí, como se faz, fizeram branqueamento de Micael. É um sujeito de olhos verdes em cima de um cavalo branco, enfrentando o dragão, né? Quer dizer, esse branqueamento, que é mais uma das atitudes criminosas da cultura, do branqueamento, assim como Jesus, que era bem moreno, quase negro, né? E fizeram Jesus de olhos verdes, cabelos loiros, né? Com aquela barba loira, bonita, né? Bonita dentro dos valores europeus, né? Tem nada a ver esse Jesus, esse Yeshua, não tem nada a ver, esse Jesus não tem nada a ver com Yeshua. Yeshua era um ser bem do mundo dele, ligado à realidade dele. Então, toda essa história falta. Então, é isso. A gente tem que superar o ressentimento vamos trabalhar. Nós estamos trabalhando nesse livro, é bom contar. Uma das coisas que eu e a Alain estamos fazendo é escrevendo um livro sobre as várias linhas de iniciação das várias culturas, sobre as possibilidades de atuação no mundo real, sobre a atividade prioritariamente política que cada ser humano tem que ter, tá? É disso que nós estamos, e por isso eu dou o nome de formação de sacerdotes guerreiros. Vamos falar assim, eu não sei se é esse o nome que nós vamos... Por favor, Alan, continua. Nós temos agora pouco tempo, mas vamos em frente. Falar um pouco sobre esse processo aí do livro, mas antes de falar sobre essa coisa do... Fala mais alto de novo, baixou aí o som. Não sei o que está acontecendo aqui.
sobre essa colocação da fala do inconformado, né? Do ressentido. Do ressentido. A gente fala, às vezes, com uma energia que está na nossa genética, e, às vezes, a energia da fala, a cólera da fala, ou o sanguíneo da fala, ela parece um ressentimento. Mas fique claro para todo mundo que a gente está aqui falando com essa emoção mesmo, que é esse mover para fora. Ex movere. Quando a gente fala com emoção, a gente está trazendo para fora aquilo que está como verdade dentro da gente, e às vezes isso vem como uma energia. Esse livro, ele fala, quer dizer, ele vai trazer todo esse processo das iniciações. Eu estudo isso já há muitos anos, as diferentes iniciações nas diferentes tradições espirituais, não só religiosas, mas das escolas iniciáticas, de sabedoria, mas vai tocar nesse ponto do autoconhecimento para a atuação coerente no mundo, da ampliação da consciência que se pode ser feita a partir das vivências da própria vida, no decorrer da vida. Antigamente existia uma expressão chamada sabedoria das idades, existe até hoje, né? Sabedoria das idades, que vai falar sobre a sabedoria das eras de cada época. E a gente traz isso como um paralelo à sabedoria das nossas idades, aprendermos, evoluirmos com cada fase da nossa vida, das superações. E a superação das adversidades e dos sofrimentos tornam também possível a ampliação da consciência. É uma ampliação, mas também é um aprofundamento, né? A consciência que cresce para o macro, ela também se aprofunda para o micro a partir do eu. Então, esse é um transformar a partir de si. Esse é um processo que vai ser trazido nesse trabalho. E essa multidimensionalidade, porque nós não somos seres somente biofisiológicos, sociais, né? A gente precisa olhar e trabalhar nessa multidimensionalidade, identificando aquilo em nós que é instinto, emoção, reação, ego, pensar da alma, aquilo que é a nossa mente concreta, do eu mediano, e aquilo que parte, sobe, ultrapassa essa ponte para a atuação da consciência. Há uma multidimensionalidade que vai desse biofisiológico social para uma transmutação das coisas. É uma postura que eu chamo de universalismo integrativo, mas tem um fio condutor, né? É importante ter um fio condutor metodológico de uma antropologia ampliada e filosófica. Que é sobre isso que a gente está falando aqui hoje, né? Então, tem que ter um fio condutor nesse trabalho, nesse processo. Então, é isso. Eu concluo assim, é importante a gente retomar o ponto, voltando à questão da antroposofia. Antes de eu falar isso, eu quero saber se o Joseph tem mais alguma coisa para falar, porque isso eu já ia mudar de assunto. Você ainda tem mais alguma coisa para falar sobre esse processo? Não, eu acho que seria bom, para afirmar bem, a postura que está nos orientando e que a gente gostaria de convidar todos a participarem desse processo, que é, primeiro, uma postura antropológica de fato, que implica numa antropologia cultural, ou seja, quais são as experiências, crenças, vivências das várias etnias no mundo e como elas trazem esse conhecimento para nós. Que experiências nós temos que aprender das várias etnias. E pelo encontro dos povos e das etnias, que filosofia que nós temos, que orientação prática temos para o mundo. Porque eu quero deixar bem claro que filosofia é uma série de orientações práticas para a vida, né? As pessoas imaginam a filósofo é o cara que está nas nuvens. Não, é alguém que pode nos dar caminhos de orientação. Então,
Que filosofia nasce do encontro das várias culturas e etnias. Esse é um ponto. Então, evitar fazer algo como antroposofia, que aparece como uma espécie de igrejinha ou de um grupo à parte, né? Embora a palavra antroposofia seja a união da antropologia com a filosofia, na verdade se tornou uma doutrina, e a proposta não é essa. Então, esse é um ponto. E também nisso tem não só a antropologia cultural, mas também a antropologia física, que é justamente o compreender como é que o antropos aparece no mundo. E o antropos aparece no mundo exatamente quando a criança, por volta dos 2 anos e meio a 3 anos, começa a ter a experiência da infinitude, como foi falado antes, que é algo único dentro do processo de evolução. Nenhuma planta, nenhum animal, nenhum outro ser, senão o ser humano, é capaz de ter essa capacidade de transcender a limitação corporal para ver o infinito. Isto representa uma conquista extraordinária que começa por volta dos 3 anos em cada ser humano, né? Então, essa situação é que faz uma base de um novo caminho. E isso realmente a gente aprende em Steiner, não é que o Steiner não tratou disso. O que ele lamentava é quando virasse uma instituição tipicamente espiritualista. Por isso, ele falava de, veja bem, que não houve nenhuma iniciativa que ele chamou de antroposófica. Ele chamou de escola Waldorf, agricultura biodinâmica, trimembração social, né? Nós estamos falando das várias iniciativas da medicina ampliada pela metodologia antroposófica, que seria ampliada pelo goetheanismo. Uma medicina ampliada pelo goetheanismo. Então, é dentro dessa visão que Steiner nos trouxe. Só que aí as coisas começam, na preguiça de pensar, as coisas começaram a ficar meio pasteurizadas. Ficou tudo antroposófico, e antroposófico virou doutrina. Então, acho importante repetir isso para afirmar conceitos. Tá? Alan, já são 6:45, né? Então, eu não quero cansar o público. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live de novo, porque a gente está com algumas dificuldades técnicas aqui, que eu estou sentindo, mas tudo bem, é um começo, foi um começo, a gente queria fazer uma coisa nova, e a ideia do Instituto Veredas Pro Libera criar um canal próprio foi isso. E eu tenho a maior alegria de ter convidado o Alan como parceiro dessa proposta. Tá? Eu acho que é isso. Deu o primeiro passo. Dar o primeiro passo é um ato de coragem, é importante, Joseph. E uma frase muito conhecida, né? Uma longa caminhada começa com um pequeno passo. Então, tem que dar o primeiro passo, você faz com coragem, você faz isso com ousadia. Admiro, né? Assim como muitos, tenho certeza, admiram isso bastante em você. Com coragem que a gente está aqui, com coragem que a gente bota a cara, né? Para falar das coisas que a gente acredita que pode ser melhor, enfim. E eu só queria, para finalizar, fazer Sim, acho que a gente precisa ter outras lives, né? Fazer uma reflexão em cima dessa postura, dessa filosofia e antropologia, ou antropologia filosófica no campo do pensar, do sentir, do querer, do agir. E aí, filosofando sobre o pensar, o sentir e querer, eu acho que eu encerro.
mais 1 milhão de coisas para falar, porque eu sempre quem Claro, nós temos muitos assuntos para falar. Quem participa dos cursos comigo fica brincando, fica rindo, implica comigo, porque eu sempre falo isso. Eu falo assim, essa frase que eu vou falar agora dá um curso inteiro. Eu sempre tenho muita coisa para falar, mas... Bom, mas né? eu acho que a gente pode programar uma live, não sei quando, sobre essa postura dos sacerdotes guerreiros, de uma proposta que une a antropologia com a filosofia num caminho profundo de atuação no mundo. Podemos falar de atuação social, econômica, cultural, de maneira bem prática, tá? Exatamente. Inclusive, trazendo exemplo, né? Então, como eu disse, só para finalizar, né? A filosofia e a postura filosófica antropológica no campo do pensar, imagine vocês, ela pressupõe, obviamente, a liberdade. Não dá para compactuar com dogmatismo, com medo, com doutrina. Não teme a reflexão crítica, não teme as questões da época, não se perde em ficar fazendo abstrações fora da realidade, tem segurança, não tem medo de ser confrontada e é resiliente com a realidade do mundo. Essa filosofia, essa antropologia, no campo do sentir, pressupõe, obviamente, uma igualdade, e isso se busca constantemente a partir do autoconhecimento. Porque, se não for assim, se não for por um processo de autoeducação, eu me penso desigual do outro. E desigual para cima me torna soberbo. E desigual para baixo é um pejorar-se, né, diante do e essa filosofia e antropologia no campo do agir pressupõe nos tornarmos agentes conscientes de nossas ações, que torna potência em ato e nos firma no presente, nos presentifica. Muito obrigado, Alain. Agradeço a sua presença e nós estamos encerrando aqui. Todos vão receber notícias das outras lives. Nós estamos trabalhando agora muito essa ideia de comunidades que sustentam a educação, sustentam a alimentação e sustentam a medicina. Nós estamos procurando comunidades que conseguem facilitar o acesso de todos que querem, né? Não é no sentido de todos, porque tem muitos que não querem. Então, nós temos que falar com aqueles que querem uma pedagogia Waldorf, aqueles que querem uma medicina renovada, aqueles que querem uma agricultura sadia. Então, para estes, temos que criar condições de que tudo seja acessível. Então, essas são as próximas lives. Já temos organizado uma live sobre a questão de comunidade que sustenta a educação. Isso já está sendo preparado. E nós vamos falar, eu prometo falar, sobre essa obra dos sacerdotes guerreiros, que é uma proposta bastante ousada da nossa parte, mas acho possível, porque não é uma proposta em que nós vamos dizer como é que tem que fazer, vamos dizer como é que nós estamos sentindo possível fazer. É bem diferente. Um abraço a todos, uma boa noite e até uma próxima live. Muito obrigado a todos. Muito grato, um abraço. Tchau, tchau.